Olá, tudo bem? Sou a professora Giane Carvalho, da Unidade Curricular Ética e Sociedade, e hoje eu trago mais uma ementa sobre ética e administração, onde faremos uma discussão sobre código de ética. Vamos lá então? Então vamos começar a discutir código de ética. Atualmente, no contexto das organizações, é muito comum, pessoal, registrar os princípios éticos por meio deste documento que é chamado Código de Ética. Vamos conhecer algumas características desse documento. O Código de Ética é um documento que busca expor um conjunto de regras e valores para orientar as ações de uma determinada profissão ou organização. Em geral, o Código pode ter como base a legislação vigente do país, Declaração dos Direitos Humanos, leis trabalhistas, entre outras. E nesses códigos de éticas se indicam as questões dos valores. Mas o que são esses valores? Bom, esses valores chamados de humanos são principalmente baseados nos conceitos morais e éticos. Eles definem a forma de relacionamento entre as pessoas e, por consequência, o relacionamento e o funcionamento de uma sociedade. Agora, pode-se questionar se existem valores positivos e negativos? Sim, vai depender da relação do valor com a ética ou com a moral. Por exemplo, se os valores são pautados sobre os princípios éticos, que é essa nossa discussão, nós vamos entender que esses valores são universais, que são aplicados para todos os tipos de culturas, de agrupamentos humanos. Porém, tem esses valores de cunho subjetivo, valores relacionados à moral, aos costumes, e aí pode variar de pessoa para pessoa. O ponto aqui é que nós estamos colocando os valores nesta linha ampla da ética, valores que são aplicados para todos os envolvidos, para todos os agentes. E alguns exemplos aqui de valores para uma organização: honestidade, responsabilidade social, integridade, inovação, cordialidade, sustentabilidade, transparência, inteligência, inspiração, flexibilidade, entre outros. E na sequência eu indico algumas perspectivas do Código de Ética para se pensar no momento da elaboração. É importante colocar que se leva em consideração as normas com base nas responsabilidades éticas, sociais e ambientais. As regras devem contemplar todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviços da organização. Então, quando uma organização cria esse documento, ele deve alcançar a todos. E o estabelecimento de uma cultura organizacional sobre valores éticos interno e externo à organização. Então, não basta criar um documento sem que haja um alcance à sociedade. O Código de Ética é para todos da organização e para todos que com ela se relacionam. Além disso, a gente também tem a indicação da elaboração e prática do documento com participação ampla e democrática dos membros da organização. Isso é importante na hora de elaborar o documento, para ouvir todas as vozes, para abrir um espaço ao diálogo, para garantir a diversidade de opiniões. E quanto mais amplo e democrático for o processo, mais fácil na resolução dos conflitos que possam surgir. E, além disso, também se destaca a importância da divulgação e atualização do Código de Ética, buscando garantir que seja colocado em prática. Então, é importante a divulgação, sim, para se conhecer o documento, não se deixa na gaveta. E, após o conhecimento, não basta fazer a leitura, é preciso que se coloque em prática e que faça um monitoramento de que forma o Código de Ética está sendo contemplado, para que tenha uma atenção especial aos valores ali colocados. E na sequência eu indico os tipos de códigos de éticas. Nós falamos muito desse documento como um norteador e vai variar dependendo da situação. Por exemplo, Código de Ética Profissional. São códigos que estão especificados os direitos e deveres, o que é vetado eticamente naquele exercício profissional e as possíveis punições no caso de desobediência ao código. Alguns exemplos:
Código de ética dos profissionais da enfermagem, da publicidade, da contabilidade, da engenharia, dos servidores públicos federais, do advogado, entre tantas outras profissões que possam surgir. E aqui eu destaco que são documentos legais, então por isso que comenta que há possibilidade de algumas punições sobre o ponto de vista, por exemplo, judicial. Quando se fala de um código de ética numa organização, não necessariamente se coloca essa questão aqui da punição. Aqui a gente está falando de código de ética profissional. E cada profissional tem um conjunto de regras estabelecidas por suas confederações, conselhos profissionais que detalham as responsabilidades, e o Conselho de Ética é o responsável por definir o conteúdo dos códigos de éticas, onde possui funções legais sobre registros e julgamentos baseados nas regulamentações dos códigos. Agora sim, a gente fala do Código de Ética Empresarial, que é um outro estilo de código, em que estão contidos a missão, a visão e os valores da empresa. No caso, a missão se refere ao papel da organização, à execução no processo. A visão diz respeito a onde ela quer chegar. Ela não está ainda num posto, por exemplo, de excelência, mas ela tem isso à vista. É o norte dela, o sul dela, para onde ela vai caminhar. E os valores que a gente já pontuou, que tem esses princípios éticos. Através do Código de Ética Institucional, é possível perceber a função da empresa na sociedade, estipulados internamente e externamente à organização, que foi uma questão que a gente colocou lá no início também. E eu trouxe aqui, pessoal, exemplo de estrutura de elaboração de um documento sobre Código de Ética Empresarial. Não é um exemplo relacionado aos códigos de éticas profissionais, mas é aquele que pode estar presente e oficializado dentro de uma empresa, de uma instituição, enfim, dentro de uma organização. Vocês podem pensar na elaboração de um documento com essa estrutura aqui, uma introdução, onde você vai dar abertura ao assunto, vai situar o leitor sobre o que é o documento, trazendo alguns dados. Depois, na sequência, você vai falar do perfil da organização, o nome, o número de trabalhadores, o setor, o tipo de organização, os dados gerais da empresa. E na sequência, você vai indicar a missão, a visão e os valores. Pode até ser que a empresa já tenha esses 3 pilares aqui construídos. Às vezes tem até uma placa lá na organização indicando quais são as visões, as missões, os valores. Então dá para agregar, dá para atualizar no documento. Outro ponto que já é um pouco mais detalhado são os princípios fundamentais nos relacionamentos. E aí, neste documento, você vai relatar cada tópico, como, por exemplo, um tópico falando dos princípios éticos em relação aos sócios, o que se considera em termos éticos. Os princípios relacionados aos colaboradores, o que é levado em consideração, clientes, fornecedores, sindicato, quando se aplica, concorrentes, governo, meio ambiente, comunidade. Vocês podem, inclusive, fazer pesquisa sobre alguns modelos de códigos de ética, vocês vão perceber que a maioria deles indica esses princípios de relacionamentos. E eu faço um destaque aqui sobre a questão do meio ambiente, pessoal, como é importante manter esse tópico. E na sequência tem o termo de recebimento do compromisso ético. Normalmente ele pode vir como um anexo ao código de ética. Pode ser um formulário onde ele declara que recebeu o documento, que está ciente do documento, ele coloca o nome completo, seus dados, a data, a assinatura. É como um recibo de ciência da existência do código de ética e do comprometimento com ele. Na sequência, eu trago código de ética para o servidor público. Nós falamos lá no início sobre o código de ética para as profissões. Aqui tem uma especificidade, porque tem um aspecto mais amplo de legislação que eu gostaria de explicar para vocês, onde os servidores públicos são profissionais que possuem um vínculo de trabalho profissional com órgãos e entidades do governo. Existem normas de conduta que norteiam o comportamento do servidor, dentre elas estão os códigos de éticas,
e dependendo da instância, pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. E assim é a missão deles serem leais aos princípios éticos e às leis acima das vantagens financeiras do cargo ou qualquer outro interesse particular. As próprias leis possuem sanções e mecanismos que penalizam servidores públicos que agem em desacordo com suas atividades. Um exemplo é a Lei da Improbidade Administrativa. O Código de Ética dos Servidores Públicos Civil do Poder Executivo Federal foi aprovado pelo Decreto 1171 em 1994 e é destinado a todos os servidores públicos federais. A Comissão de Ética Pública é um colegiado criado em 1999 e vinculado à Presidência da República, responsável por supervisionar e revisar as normas referentes à ética na administração pública do Poder Executivo Federal. Então, esse é um exemplo, como eu disse, depende da instância, pode um município criar suas leis próprias em relação à ética, ou até um estado, em várias instâncias. E para finalizar, tem as referências bibliográficas, espero que todos fiquem bem, bons estudos, até mais!